Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo a gente aqui, os nossos professores da PUC. Ah, vamos lá. Se apresentando aqui, meu nome é Igor. O meu é Lívia, olá. A gente vai fazer a apresentação agora do nosso projeto 5B. E basicamente é mostrar a leitura e tratamento de dados que vem de um Arduino sendo processado por um serviço em Java. É, o Arduino pega esses dados a partir de sensores, então a gente tem sensor LDR de luminosidade e sensor DHT11, que é de umidade e temperatura. Temos aqui o nosso protótipo em Tinkercad do Arduino, né? A gente tentou deixar esse protótipo bem muito parecido com o Arduino físico, né? Vamos iniciar aqui uma simulação. Da E a mesma gente forma que está o também nosso, usa aqui temos o Arduino físico. temos aqui um potenciômetro só para colocar ele mais claro, né? Esse é o sensor LDR e esse é parecido, né, com DHT11, porque aqui ele demonstra como outro nome, né? Aí ele aumenta e diminui aqui. Eu deixei ele de fora aqui porque no nosso projeto a gente colocou ele por fora também, por conta de toda essa carga de energia aqui, que deu um pouquinho de trabalho para fazer. Agora eu vou mostrar aqui a cena do Arduino em funcionamento. Se estiver tremendo um pouquinho aí, né? Deixa eu colocar uma luz aqui para ver a luminosidade. Eu poderia colocar também um fogo, né? O que você acha, Igor? Acho melhor colocar a luz. Luz, né? Não vou botar um fogo no meu Arduino, não. Ele modificando a luminosidade. É, Aumentou a luminosidade. Aí aqui temos na própria placa do protótipo, tem o LDR aqui. Vou apontar porque não tem nada na minha tela, né, para apontar. E esse daqui é o DHT11, perdão, e temos também um LCD 16x2. Agora vamos ligar nosso IntelliJ, né? sei. Tá aqui ligado também o Botar pra MySQL, né? funcionar. Bonitinho, vamos colocar para funcionar ele. Como nós fizemos um Spring Boot, né? Vai ser um pouquinho diferente o modo de início. Iniciando aqui, já está indo para o banco de dados. Esse errinho aqui é uma coisa que acontece com uma frequência, como se o dado tivesse dado uma bugada ali, mas logo ele corrige, ó. Tudo que está chegando aqui, ó. 60, 197, 30. 30, 60, Agora 197, tá pode vendo? É a mesma coisa. E ele no aumentar. MySQL. Agora aumentar a luz. Aumentar a luz. Peraí. É para ver o Arduino pegando. Tempo real, hein? Em tempo real. 197, 197. Aqui eu coloquei um delay, né? Porque senão haja banco de dados. 247. Vamos colocar um pouquinho mais próximo. É um LEDzinho de celular, tá, gente? Então, ó lá, ó. Bem próximo agora, 693 de luminosidade. Vou tirar. Já baixou, tá vendo? Aqui a minha sala é um pouco escura. Voltando pro Fala, gamer. voltando agora pro MySQL. Já tá aqui. Toda essa alteração que a gente fez, ó, 694, 93, 99, 630, 93, 639. Chega bonitinho aqui no nosso banco de dados. E já diminuiu também todas essas alterações que aconteceu. Boa. E de Arduino é isso, né? Vou mostrar aqui a classe do Arduino IDE, né, em funcionamento, que é muito simples. É só conectar, né,
o seu projeto do Arduino no computador. E aqui ele já está carregando. No momento que está carregado, também tem como você abrir o monitor aqui, ó, para ver como é que está o código em funcionamento. Aí aqui já aparece, ó, temperatura, umidade, luminosidade. Da mesma forma, vou colocar a lanterna aqui. Uma LEDzinha de celular, então não vai ser muita coisa. Aqui a gente define, né, os pinos que estão conectados. Define o LCD, aqui é os pinos do LCD. O pino do LDR, do DHT. Isso aqui inicializando o LCD. A gente escreveu uma coisa muito simples, iniciando, né? Colocou nada demais. E todas as mensagens aqui aparecem no LCD, né? Como eu coloquei luminosidade em cima e o valor embaixo, fica 00 luminosidade e o valor 01 para baixo, né? Aí ele lê o float em temperatura e umidade. Acontece quando o sensor não conecta, ele realmente aparece essa mensagem de erro. Às vezes acontece porque esses jumpers, como, né, boa parte desses jumpers são nem sempre de uma qualidade tão boa, aí ele dá às vezes uma falhazinha nesse. E o que mais aconteceu durante a execução do projeto foi essa questão de carga. É como se a protoboard não aguentasse tudo que foi pedido. E aí o leitor DHT, né, o sensor DHT, ele não lia. Então, o tempo todo ele dava essa mensagem de erro. O que a gente fez? Colocou outro pin do Arduino, outro pino de 5 volts, e ligou o sensor DHT. Aí ele começou a funcionar. Aí deu certo. Pronto. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o nosso diagrama de classe. Ao invés de mostrar o código, eu quis mostrar o diagrama de classe, que eu acho que ele explica melhor como que o nosso código funciona. Então, a nossa estrutura de projeto, ela é Spring Boot. Então, a gente tem o sensor inteligente application, que é a nossa classe que dá o start para o nosso serviço funcionar como um todo. E a gente tem aqui algumas outras classes, que é a Iniciar Serial Communication, que basicamente dá o start, abre a porta de comunicação com os dados que vem do Arduino, né? Porque a gente conecta o Arduino no PC a partir de uma porta USB. Serial Communication é apenas uma classe que é chamada pela Iniciar Serial Communication. Então, a Serial Communication é a que tem toda a regra do JSerialCon enfim, toda a configuração de como que essa conexão funciona. E a gente tem essa Sensor Reader, que é uma classe onde todo o nosso projeto em si funciona. Então, o loop de ficar indo no Arduino, trazendo os dados, lendo os dados do Arduino a cada 10 segundos, que está agora atualmente, né? Tá 2000, né? 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. Então, a cada 2 segundos, a nossa classe, o nosso método main, ele bate no Arduino, ele lê os dados do Arduino e salva essas informações no banco de dados. A gente também, por conta de tempo, de escopo de projeto, a gente decidiu fazer a configuração de banco de dados dentro dessa classe Sensor Reader. Pro resto do serviço, a gente tem algumas classes que elas são mais de configuração de projeto mesmo. Essa classe sensor é apenas uma classe de entidade que, a partir do JDBC, a partir do JPA, bate lá no banco de dados e cria a nossa tabela e as colunas dos dados que a gente traz do Arduino. Então, é uma classe sensor, é uma entidade comum que tem seus gadgets e setters. A gente tem a nossa de repository, e bate numa service, a service tem todas as regras de negócio e tudo mais. Então a gente tem aqui a interface de sensor repository. Com o JPA a gente apenas cria uma interface, né, que estende a nossa classe sensor. E aí ela já traz toda a configuração de save, de get, enfim.
toda essa parte de bater no banco de dados e trazer informações, inserir informações, a nossa interface Sensor Repository ela já resolve isso para a gente. Para finalizar, a gente tem uma DTO, que é apenas uma Data Transfer Object, e é a forma como a gente fala para o nosso serviço pegar esses dados do Arduino para inserir no banco de dados. Então, quando a gente traz essas informações lá do Arduino, é uma string, é tudo um texto, e a gente trata ele e instancia uma sensor DTO para a gente poder levar essa informação para o banco de dados. E a gente tem aqui estruturas de service, controller e repository. A ideia final, a ideia com as evoluções do nosso projeto é que ela seja uma API, que a gente consiga acessar pela internet, enfim, internet das coisas, né? Porém, não está funcionando com a controller corretamente agora. Hoje o que a gente tem é apenas um sensor reader mesmo. O sensor reader é o que funciona a cada 2 segundos, lendo os dados do Arduino e inserindo no banco de dados. Mas fazer um endpoint funcionar, uma API funcionar, já está estruturado. A gente só precisa instanciar esses endpoints, criar métodos aqui dentro da sensor controller e a gente já consegue trabalhar com o nosso Arduino a partir de uma API corretamente. Eu acho que é isso. Bom, então como eu falei, explicando no diagrama, essa aqui é a nossa classe principal, que a gente avisa para o Spring Boot que esse daqui é o que vai dar start, é a nossa aplicação. A gente tem essa aqui, iniciar Serial Communication, que chama a nossa classe Serial Communication e executa o método iniciar. E a Serial Communication, como eu falei, é em qualquer porta, como que essa conexão vai se dar ali com o Arduino. Então a gente usa Serial Com para fazer essa comunicação com o Arduino. Então a partir da porta USB com 3. E enfim, é só uma classe que faz essa configuração e a leitura. E aqui a Sensor Reader é a nossa classe. Todo o nosso projeto hoje funciona dentro dela. A gente tem essa estrutura Spring, mas é mais por motivos de evolução do projeto, porque hoje em dia mesmo a gente conseguiria resumir o nosso serviço a essa classe, que faz toda a parte de comunicação com o Arduino. Então ela também faz a comunicação com o Arduino com o JSerial Com, usando a porta COM3. Ela abre a porta, ela estabelece a conexão e faz a leitura dos dados que o Arduino está fornecendo. E assim que ela termina de fazer a leitura dos dados, vê que está tudo certo, ela envia para o Save to Database e, por sua vez, faz uma conexão com o banco de dados e um insert na nossa tabela. Um insert passando temperatura, umidade e luminosidade. Aí a gente tem, como eu falei, a gente tem aqui a altura de Spring Boot como o Web Application, né? Que é uma controller. A gente tem a nossa repository que enfim, é só uma classe do JPA estendendo a nossa entidade sensor. A gente tem aqui a nossa entidade sensor, que é a entidade básica, e recebe aqui a entity do JPA, então do Jakarta, para o Jakarta entender como uma entidade que deve ser persistida lá no banco de dados. Então, quando a gente sobe o nosso serviço, ele pega a conexão com o banco de dados e adiciona a entidade lá, no caso a tabela. Enfim, um dos motivos que a gente não conseguiu entregar o projeto funcionando como uma API de fato era porque a gente queria adicionar o banco de dados na nossa estrutura. Como que foi pedido, não envolvia nem ser uma API, nem existia um banco de dados, era apenas a leitura do Arduino. A gente quis colocar um adicional. E o adicional que a gente escolheu foi o banco de dados. E para a gente poder persistir esses dados lá, poder visualizar essa conexão acontecendo e tudo mais. Então, boa parte da dificuldade que a gente teve foi justamente tratar os dados que a gente recebia do Arduino. Então a gente teve toda uma maracutaia lá, que foi exportar os dados do Arduino num modelo de JSON Stringify. Então é JSON em formato de texto
para quando o nosso serviço recebesse essas informações, ele poder fazer o parse dessa informação para nossa DTO. Então, a gente tem esse objeto aqui, sensor DTO, que tem essas três propriedades, luminosidade, temperatura e umidade. E a Sensor Reader, por sua vez, quando ela recebe essas informações, a gente faz aqui um parse, o que o Arduino fornece para a gente, para colocar no formato do sensor DTO. Porque aí o sensor DTO consegue bater lá no banco de dados e persistir essas informações. Então, essa foi a nossa maior dificuldade, conseguir fazer esse parse das informações. E por isso que ela não está funcionando como uma API de fato, porque a gente gastou muito tempo nisso. E se a gente fosse fazer essa API funcionar, aqui ia demorar mais tempo e não ia entregar o projeto a tempo. Enfim, é isso. Voltando ao que o Igor estava falando, ó, quando o Arduino recebe a informação, aqui é o que vai enviar, né? Ele envia para o banco de dados essa mensagem. Só que o Arduino também lê desse formato aqui, ó, como se fosse em linha, né? Então a gente entende que é como se fosse um formato JSON, né? Aí o pulo do gato, que a maior dificuldade que a gente teve na execução desse trabalho foi, da mesma forma que a gente declarou que a luminosidade aqui está como int, né? E a temperatura e a umidade está como float, o projeto também em Java tem que estar da mesma forma, porque senão não vai. Então aqui a gente colocou a classe inteira, né? E float. E aí fez essa transformação aqui em JSON para ele mandar para o banco de dados. Porque o que mais acontecia era o programa Java lia tudo aqui, né? O monitor Java lia, mas não enviava para o banco de dados. Então, no momento que a gente conseguiu... não conseguia processar. No momento que a gente conseguiu processar esses dados e ele enviar para o banco de dados, a gente... Não, pera, vamos parar por aqui, né? Vamos entregar o trabalho. Aí senão não estava entregando o senão trabalho. Não entrega. Então é por isso, mas gostei muito. Não é não? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Em relação ao protótipo, nós fizemos em Figma, né? Decidimos, né, chamar o nosso projeto de Home Automation como uma tela inicial. Pensamos em ter uma tela para cadastro, né? Para cadastro e acesso, ou entrar diretamente com o Google. Já fizemos também aqui as integrações aqui. A gente pensou, né? Vamos supor, se fosse realmente um protótipo para uma coisa de controlar uma casa, né? Deveria ter mais coisa. Então a gente deixou mais ou menos o protótipo com isso, né? Que é temperatura, umidade, luminosidade, aqui, sei lá, mexer na câmera, abrir e fechar a porta, controlar Wi-Fi, né? Não colocamos ligar e desligar no nosso projeto, porque como a gente resolveu fazer o projeto com Arduino físico, ninguém comprou o relé, porque, né? Esquecemos. Eu sou apenas um estudante, ainda não aprendi a mexer no relé, mas quem sabe, como um projeto futuro, mas eu quis deixar no protótipo, né? Nós quisemos deixar no protótipo dessa maneira. Aí aqui, volta, vai para frente, volta, vai para frente, volta e volta para o início. Não tem muito, não. Aí dá para ver as integrações aqui, ó. Como que tá as ligações. Ficou bem legalzinho, né? Ótimo. Finalizando, aqui está o nosso GitHub com o README. Bem autoexplicativo de como funciona o projeto. O nosso resumo. Opa, 2 resumos. O relay ali, né? O Tinkercad, o Figma. E temos também o diagrama de classe, a imagem do Arduino físico e o programa de classe aqui. O código do Arduino. O código do Arduino IDE. Fica tudo dentro do trabalho. Diagrama do Arduino. Esse é o Figma, isso. Opa. Do Arduino não, é o Tinkercad, isso. Diagrama do Arduino. Tinkercad, isso. Isso aqui.
Tá bem parecido aí, É ó. isso. É isso. Todos os entregáveis na mão. Vou deixar o projeto rodando aqui pro Igor finalizar o nosso, o nosso trabalho. Essa parte eu não fui avisado, não. Finalizou, acabou. Não vai ter Vambora, corte, vambora. não vai ter corte agora, viu? Não, mas é isso. Essa foi a apresentação do nosso projeto integrador, aí, ó. Integrador 5B. E é isso, espero que tenha gostado. A gente assim, mais a Lívia, né, conseguiu fazer o Arduino físico funcionar. Eu fiz ali a parte, não tinha feito, né, mas a parte do Java e o diagrama de classe. E é isso. Assim, a gente tem um pouco de dificuldade no momento que grava, né? Então, espero que tenha sido um pouco compreendido, né? Tudo que a gente disse. Sim. E gostei muito do E se projeto. surgir E se dúvidas, surgir dúvidas, pode falar com a gente. estamos à disposição, ok? É isso aí. Certo? Obrigada. Muito obrigado. Bye, bye.